amiga Tuliane. Vamos colocar o tema da nossa live aqui. Oi, Tuliane, já vou te chamar aí, tá bom? Boa noite para quem está acessando. Sejam muito bem-vindos. E a gente vai bater um papo bem bacana hoje sobre amar o que faz. Maravilha, que tal o tema da nossa live? Pessoal, mais uma vez muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Hoje a minha conversa é com a Tuliane. A gente vai conversar aí sobre amar o que faz, fazer o que ama, né? Que é muito importante hoje em dia. Deixa eu procurar aqui a Tuliana. Aqui, Tuliana, vamos chamar. Silmara, Alessandra, muito boa noite, sejam bem-vindas. E agora aqui, a minha grande amiga Tuliana, tudo bem? Eu estou bem, e você? Boa noite. Tudo jóia. Tudo Deixa bem eu com ajeitar você? minha tela aqui. Tudo jóia com você, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo Ah, direitinho? direitinho, tranquilo. Pessoal que tá ouvindo, fala pra gente aí se tá tudo ok com o som, se tá tudo ok com a imagem, vai falando pra gente, ok? Nosso papo vai ser bem Sim. bacana hoje, né, Tuliana? É um papo muito Nossa. interessante. Primeiro eu quero agradecer de coração essa oportunidade de falar sobre isso, desse convite que você me fez para a gente conversar com o pessoal e poder contribuir um pouquinho com a jornada de cada um, não é mesmo? Fala um pouquinho Ah, de sim. você, se apresenta aí por favor, fala do seu trabalho. Ai, gratidão tenho eu, Marcos, de você ter aceitado estar aqui conosco. Para quem não sabe, é o meu professor em psicanálise. É o professor que me atende, é aquele que considero muito, sou sua fã. Hoje estamos aqui, é muito bom estar te ouvindo, né? Colhendo bastante sabedorias que vêm de você. É um prazer enorme. Para quem A não me gente aprende junto. conhece, sim. Para quem não me conhece, me chamo Tuliana, amiga do Marcos. É um prazer Sim, estar aqui com vocês e hoje estamos aqui, né, para falar um pouquinho sobre ame, trabalhe, trabalhe e ame. Eu amo esse tema, né? Porque entra em congruência com as nossas paixões e faz com sim, que separemos também as nossas paixões. Será que eu amo sim. aquilo que eu faço? Qual que é o meu objetivo de estar ali naquele ambiente? E quando Uhum. esse tema assim vem de encontro, eu falo assim, primeiro mexeu comigo para passar para o público. E assim, foi bem desafiador quando eu assim me deparei com esse tema, né, que é uma frase de Freud, muito me chamou Sim, a atenção, que eu tenho percebido que muitos, né, Marcos, não tem feito aquilo que ama. Não tem estado no ambiente de origem, né? Aquele ambiente assim que o faz acordar cedo, que o faz ter energia naquele exato. ambiente, que o faz logo às 4 da manhã arrancar aquele sorrisão e falar: eu tô aqui, eu vim aqui. E eu tenho percebido que as pessoas já levantam murmurando, já levantam questionando. Não sei se você tem essa percepção. O que, que você vê sobre esse. O que, que você vê, ouve e sente a respeito desse assunto, Marcos? Uhum. Bom, eu vejo o seguinte, eu vejo as pessoas com muita pressa hoje, né? E é um mundo acelerado, sem dúvida, mas o que que acontece? As pessoas elas acabam acelerando mais ainda aquilo que já está acelerado, né? E quando a gente falou sobre essa frase de Freud, eu anotei algumas perguntas, né? E uma das primeiras perguntas que me veio à mente é a seguinte: o que você faz está alinhado com quem você é?
Muito Ótimo. importante a gente se identificar. Identificar com o que a gente faz, identificar com o que a gente trabalha, com o ambiente que a gente está, com a atividade que a gente exerce. Né? Então, será que está alinhado com aquilo que eu tenho como projeto de vida? Será que está alinhado com aquilo que eu gosto de fazer? Né? E lembrando que nem sempre a gente vai fazer aquilo que a gente gosta e nem sempre tudo a gente vai gostar. A gente vai enfrentar desafios. Oi, Ana, boa noite. Mais uma vez, boa noite para o pessoal que está chegando aqui. Sejam muito bem-vindos. Né? Sim, boa Então, noite. então, assim, eu estava pensando justamente nesse ponto. Né? O quanto é importante a gente se identificar, né? E entender que é um desafio muito grande, principalmente porque a gente vai ter conflitos. Nem tudo é tão fácil. Sim, Mas quando a gente faz com amor, quando a gente tem um prazer para fazer aquela atividade, para fazer aquele trabalho, parece que tudo muda de figura. Né? E a gente se faz sente sentido. muito mais confortável. Né? E tem a ver também, nessa primeira pergunta aí, Marcos, em como se encontrar nesse ambiente? Você vê essa possibilidade da pessoa, sua identidade nesse processo? Ela se Sem encontra, mesmo dúvida. ela não estando feliz naquele ambiente? Sem dúvida. Sem dúvida. Se encontrar no ambiente é importante. Tem uma parte da psicanálise, que isso inclusive é baseado nos estudos de Freud, né? Que faz esse link da pessoa com a empresa. E é Uhum. interessante ver esse crescimento da pessoa dentro da empresa, porque ela acaba se identificando com a empresa da mesma forma que ela se identifica com as pessoas que cuidaram dela. Então, aquela pessoa que fala assim: nossa, parece que eu nasci para estar nesse lugar. É justamente esse sentimento. E Mas, é quase que um tratamento materno. Ela se sente acolhida nesse momento que ela se sente parte da empresa. Então ela se identifica. tá mais interligado ao local, às pessoas. Isso está baseado assim, mais no local ou em pessoas? Ou pode ser nos dois, Marcos? Nas duas coisas, porque é um As conjunto. duas coisas? Né? Aham. Sim. A empresa passa a ser o local que a pessoa se identifica, assim como ela se identifica com sua própria família. Por isso que tem pessoas que conseguem se adaptar muito fácil e tem pessoas que não conseguem se adaptar. Aquelas pessoas que falam Sim. assim: nossa, eu vim aqui e não me senti bem, porque ela não se identificou com o local. Tem a ver muito com a energia, né? E você falou muito bem sobre a identidade. Se ele não bate com Uhum. aquilo, com o seu propósito de vida, com a sua missão, a pessoa tem a tendência a murmurar muito, né? A reclamar Bastante. muito sobre aquele local. Sim, bastante. Tem uma tendência sobre o reclamar. E às vezes esse reclamar está baseado aí nessa briga, aquilo que se tornou desconfortável. Por quê? Porque nós somos seres desejantes. Né? O que nos motiva é o desejo. A gente tem desejo por alguma coisa, desejo por conquista, desejo por um objetivo. Quando a pessoa não sabe lidar com esse desejo, ela vai ter uma dificuldade maior de lidar com a sua empresa, de lidar com o seu trabalho, com suas atividades. Né? Aqui a gente fez o link com a empresa, mas a gente pode trazer isso para um aspecto geral, né? Para tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que ela desenvolve. Pode ser uma pessoa que, por exemplo, ela gosta de estar na rua, de trabalhar na rua, de falar com pessoas. Sim. Né? Ela vende alguma coisa na rua e ela sente um prazer muito grande por isso. Então vem nesse aspecto. Né? Quando ela faz com amor, quando ela tem um prazer, fica muito mais fácil. Sim, faz total sentido. Boa noite a todos aí, Sabrina. Alaine, minha mãe também está presente, minha filha. Boa noite a todos que estão aqui conosco. E eu convido vocês aí no aviãozinho, convidar mais pessoas para estar conosco, né, Isso, Marco? isso Todos serão mesmo. muito bem-vindos. Vamos aprender muito com vocês. Espero que Uhum. possamos contribuir também com a vida de vocês. Mandem perguntas que vamos estar respondendo aí durante a live. Por favor, participem. E o que seria para vocês? Ame, trabalhe, trabalhe e ame. Você ama o que faz? Ou melhor, você tem amado você?
né? O Marcos Uhum. começou aqui falando sobre um pouquinho sobre identidade, né, Marcos? Você Sim, se ama ao ponto de estar ali? Você está ali por quem? Já se fez essa exato. pergunta? Você está ali por quem? Você levanta cedo por quem? Faz pelo quê? Né? Qual é o seu propósito aí? Te arranca sorrisos? Compartilhe conosco aqui. E eu percebo, Marcos, que a primeira coisa, né, assim, o que realmente nós temos que identificar todos os dias é se eu percebo se eu estou gostando daquilo que eu estou fazendo. Ter essa Uhum. percepção diária é muito importante, né? Sim, importantíssima, né? Será que de fato eu estou alinhado, né? Será que de fato eu tenho um sentimento que está me proporcionando um momento bom, né? E como a gente conversou, você também que trabalha com empresas, você que atende pessoas, né? A gente tem que sempre ter o pé no chão para entender que vão haver conflitos, né? Sim. Que nem tudo vai ser da forma que a gente quer que seja. A gente vai enfrentar situações, enfrentar conflitos, a gente vai ter aqueles que concordam e aqueles que não concordam. Mas uma coisa a gente precisa entender também: há aquilo que é do lado de fora e há aquilo que está do lado de dentro, dentro da gente, né? E Sim. enfrentar os conflitos vai fazer com que a gente comece a fragmentar aquilo que a gente às vezes vê como um monstro enorme, como algo assustador, Faz né? sentido. E às E vezes eu percebo também que as pessoas têm medo de errar, né? Medo de assumir responsabilidades, às vezes acontece, né? Então tem muita coisa interligada nesse amor pelo que faz. não é e quando se percebe, né, que está se fazendo o que gosta, mas é igual você falou, né, se não se permite, né, aprender com os erros, começa a se tornar uma frustração e achar Uhum. que aquilo não é para ele. Aí já começa aquela Sim, confusão, né, Marcos? Aquele embolar aí de um dia. Nossa, não é uhum. para eu estar aqui. Sim, talvez é. Talvez é para você Sim, estar aí. Não seria isso, Marcos? sim, sim. Para poder entender o que está se passando, né? Qual é o meu sentimento? Né? O que Uhum. de fato, eu estou sentindo em relação a esse lugar? Que me remeteu aí à minha segunda pergunta, né? Qual é o sentimento que você sente quando faz suas atividades? O que passa, né? O que passa na sua mente? Quais os pensamentos que surgem? Por quê? Porque é trabalhar com os sentimentos, né? E entender que nem todo dia a gente está bem, nem todo dia a gente Sim, está com um sorriso enorme, né? Mas que, sim. da mesma forma, a gente tem que batalhar por aquilo que a gente quer. O autoconhecimento, né, Marcos? Faça Sim. entender se eu estou no lugar certo, da maneira certa, como aprimorar Uhum. aquilo, né? E eu percebo que quanto mais se está no lugar que você ama, menos Uhum. se vê as horas passar. Ah, Você nem, trabalha, nossa, nem se fala. você não vê as horas passar, você não se preocupa em murmurar, você quer estar ali e aprimorar sempre mais e mais aquilo que se faz. É Sim. impressionante. Quanto mais se Uhum. estuda, mais se quer estudar. Se torna uma paixão realmente, né? Uma paixão ardente Sim, por aquilo. E você quer que sim. todos. E é interessante que acaba você querendo que todos conheçam o que você faz. Uhum. Porque Sim. isso é de dentro para fora, começa a queimar, é visível, que as pessoas mesmo. Mas você ama fazer isso mesmo, né? É uma paixão ardente. Sim, Essa é a é minha área, verdade. essa área da psicanálise é apaixonante mesmo. Porque se Sim, vê resultados fantásticos, né? E resultados, eu falo assim, é um processo, mas são resultados rápidos, né, Marcos? sim, exatamente. E eu até me coloco como exemplo. Esses dias Uhum. tem uma amiga do meu trabalho anterior, a gente estava conversando por WhatsApp, e ela falou, e aí, como é que está seu trabalho? Eu falei para ela, eu parei de trabalhar. Ela falou assim, como assim você parou de trabalhar? Eu falei, desde que eu percebi que isso aqui é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer, é o que eu me sinto bem fazendo, eu decidi que eu não vou trabalhar mais, né? Deixa de ser um trabalho, né?
Exato. Deixa de ser um trabalho. Porque às vezes as pessoas veem o trabalho como algo árduo, né? Tenho que trabalhar. Uhum. Nossa, segunda-feira tenho que trabalhar. Então, a palavra trabalho dá uma impressão de peso, né? De obrigação, de responsabilidade. Tem tudo isso, sem dúvida. Né? Trabalhar tem Aham. tudo isso. Né? Mas o que a gente precisa entender é o que a gente está sentindo por esse trabalho. Seria o dedicar, né? Estou indo Sim, dedicar alguma coisa, estou indo me expressar, né? Me expressar com gratidão. A gente já começa a falar com mais gratidão, né? Olha quem entrou aí, meu maridão, Gestão Nonato, está aí. Você também é top, meu opa, que legal. irmão. Seja bem-vindo, Conceição, seja bem-vinda também. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Por favor, vai lá no aviãozinho, chame mais pessoas para estar conosco. Hoje nós estamos aqui com um professor Isso. top, um professor que vai nos ensinar muito hoje, né, Marcos? Muito bom estar aqui com Sim, você. Gratidão mais uma vez. eu que agradeço. E como a gente falou de desejo, né, Uhum. é como eu comentei no começo, o desejo nos motiva, o desejo nos Sim, impulsiona a querer algo. Né? Não é à toa que quando a gente não está bem, parece que nem os desejos surgem, a gente não deseja mais nada. E que na verdade é o pensamento invertido. Né? Eu não tenho o meu desejo alinhado no meu pensamento, por isso que eu não invisto mais a minha energia em conquistar aquilo que eu gostaria. Né? Então, quando sim, os desejos parecem sumir, eu não invisto mais a minha energia. Né? E na psicanálise a gente chama lá de pulsão de vida e pulsão de morte. Né? Investir sim. e desinvestir. Então, a gente tem que ter o desejo por alguma coisa, a gente tem que querer fazer algo, a gente tem que é, procurar aquilo que traz aquele calor da coisa, sabe? Aquela coisa gostosa de fazer. Né? A gente tem que Sim, buscar isso. Às vezes demora muito, às vezes demora um tempo para a gente descobrir. E até mesmo adolescência, por exemplo. Os adolescentes hoje, eles têm aquela pressa. Nossa, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso... Sem dúvida, estudar é importantíssimo. Né? Mas sim. quando a gente acaba descobrindo o que a gente gosta de fato, pode ter passado anos. Né? Já atendi uma pessoa, por exemplo, ontem eu estava conversando com uma pessoa, né, estava fazendo uma entrevista, e a pessoa falou assim, ah, mas eu já cheguei até determinado ponto, mas eu já estou velha para isso. Né? E eu só ali ouvindo. Né? Aí sabe quando você dá aquela cutucada assim na situação? E aí eu falei de novo. Né? Ah, então, me fale do seu trabalho, o que, que você faz. Tal. Ela falou assim, eu adoro o que eu faço. É legal quando a gente ouve isso. Eu adoro o que eu faço. Né? Mas ela falou assim, só que eu percebo que eu já estou velha. Né? Ela falou a idade dela, não vou revelar aqui, mas de fato não condizia assim com essa perspectiva que ela trazia de que ela já estava velha e que na verdade ela estava buscando mais conhecimento, buscando progredir, mas ela se sentia velha. E na verdade não. Às vezes a gente descobre muito tarde aquilo que a gente ama. Mas por que não viver esse amor pelo trabalho? Não é mesmo? Sim. E quais são os seus desejos, né? Vocês que estão nos ouvindo aí, quais são os seus desejos ardentes, né? Que vocês amam fazer? Quais são aqueles desejos que ardem aí dentro do seu coração? Compartilhe conosco seus maiores Isso, escreve desejos, suas aí. maiores, suas maiores paixões, que faz com que você desenvolva, dê o seu melhor todos os dias. Uhum. Porque nunca é tarde, né, Marcos, para se fazer aquilo que ama. Muito Eu pelo penso, contrário. A gente tem que aproveitar mesmo, né? se identificar aquilo que ama nunca é tarde. Agora, Uhum. ficar preso a uma coisa que você percebe que não é para você, a sugestão é que você procure ajuda. Procure ajuda para se libertar e ser livre. Tem tempo ainda para você ser livre, não importa a idade. De você Uhum. realmente fazer aquilo que ama. E não é só no Sim. trabalho. Marcos, não diz respeito somente no seu trabalho, mas diz respeito com a sua casa, com a sua família. Quais são os seus desejos que você gostaria de estar praticando, né, na sua Uhum. casa, com seus amigos? Quais são os seus desejos? Exato. Ah, Escreve aí pra gente, né?
Tem aqui, é a Demelo, né? Principalmente não ir no sentimento dos outros. Quando você estava comentando sobre você, ela colocou esse comentário, Marcos. A Sim. Sabrina falou, né? Fazer o que é muito bom. Se não estiver gostando, faça o seu melhor para alcançar o seu objetivo. E como fazer o seu melhor, Marcos? Assim, qual a sugestão que você nos dá de como fazer o melhor? Como fazer o melhor? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Como fazer o melhor? Né? Primeiro que a gente tem que se perguntar, o melhor para quem? Às vezes as pessoas buscam essa resposta. Eu estou fazendo o melhor para o outro. Mas será Uhum. que fazer o melhor para o outro é o melhor para mim também? As perspectivas são diferentes. As expectativas são diferentes. Né? Sim. O ideal seria que isso fosse bom para mim e bom para o outro. Mas nem sempre as expectativas vão ser a mesma. Então como é que a gente trabalha melhor? Quando a gente cria um laço com esse trabalho, quando a gente encontra o propósito para dar continuidade àquilo que a gente está fazendo. Quando a gente vê caminhos, quando a gente encontra o nosso futuro ali na frente. E quando a gente fala assim, nossa, foi para isso aqui que eu nasci, fazer isso aqui. Sabe o que é interessante? Você falou dessa questão de fazer o melhor. Né? Eu tenho vários vídeos publicados e os últimos vídeos no meu IGTV são sobre narcisismo. E tem um Eu ponto vi. do narcisismo, você viu? Tem um ponto do narcisismo que Muito bom. fala das crianças que crescem fazendo as atividades que os pais gostariam de realizar e não realizaram, que é o narcisismo dos pais, né, que surge E nas todos que crianças. estão nos ouvindo, sabe o que é narcisista? Fala um pouquinho o que significa, Marcos, essa Falo, palavra. sim. Um A gente vê muito pouquinho. aquela pessoa assim, né? Eu sou melhor que os outros, eu sou isso, né? Sim. Ou aquela pessoa que fala assim, nossa, aquela pessoa é fantástica, eu me identifico muito com aquela pessoa. Né? Então o narcisismo, ele vem falar muito da própria imagem. Né? Às vezes a gente fala assim que narcisista é aquele Sim. que se ama. Não necessariamente o se amar, mas assim, idolatrar a sua imagem. Olhar a sua imagem, reconhecer a sua imagem e criar um laço afetivo muito grande. Que às vezes, e essa é uma questão muito importante, que às vezes é necessário a opinião do outro, a aprovação do outro para justificar que realmente aquela imagem que está sendo vista é a melhor de todas. Né? Além de se Então, de certa justificar, forma, é isso uma mesmo. paixão. Né? Ele se ama o tempo todo, né? Sim, se ama o tempo todo. E o interessante é que, às vezes, tem uma vergonha enorme por trás disso. Há Faz tempos atrás sentido. eu estava atendendo uma pessoa que ela tinha esse aspecto narcisista. Né? Então é um trabalho muito interessante dentro da clínica. E o narcisismo, ele também vem nessa questão do trabalho. Né? A pessoa Muito. se identificar com o trabalho também, ela se ver ali naquele trabalho. Muitas vezes a gente vê as pessoas falam assim, eu nasci para isso aqui, nossa, o meu trabalho só é assim por minha causa. Então é uma ligação com um aspecto narcisista. Né? E coloca E tanto das amor. crianças, É. é, Pode falar, Mar. pode falar, E, e coloca tanto amor, né, dedicado a isso, que acha que esse amor é só voltado para ele, para com uhum, ele, e recebe só para ele. E tá tudo bem sim. assim, né? É. E acha que o A empresa tempo só tem que ser só funciona se eu estou dele. aqui. É, é isso que eu Exatamente. falo. A Minha empresa só família funciona porque eu só vai ter estou aqui. família. É impressionante. E acaba mexendo com todo o ambiente, né? Porque é desafiador Uhum, lidar com o narcisista. Tudo para ele é o sim, certo, não é isso, Marcos? Tudo para ele é o sim, para bom. ele é. Se ele não, se o dedinho dele não tiver ali, ele não é o bom. Nada tá legal. E a justificação que ele arruma o tempo todo. Tudo Sim, justifica. bastante. Isso seria Tem um um medo, comentário falta, aqui, Marcos? é na verdade um medo de mostrar suas falhas. O Ah, o narcisista medo de falha. morre de medo de mostrar suas falhas. Ele tem, assim, uma certa aversão. Por isso, sempre buscando a aprovação do outro sobre a sua imagem. Então, ele sempre se coloca Uhum. numa postura
acima, uma postura de superioridade. Alguns chegam a ser até um tanto quanto arrogantes, né? Mas para que eles tenham essa aprovação dos outros. Então, o narcisismo ele vem nesse aspecto de lidar com a sua imagem, mas também um medo constante de que veja as suas próprias falhas, ver as suas E é, imperfeições. e é interessante que ele quer a aprovação do outro, mas não recebe, não aceita o comentário do outro, né? Nunca Muitas vezes aceita. sim. A dele, ponto final. E é Sim. difícil, e é desafiador uma pessoa reconhecer. É um processo gigante, né, Marcos? É. Reconhecer que se é um narcisista Uhum. mesmo. É um processo gigantesco dentro das sessões. Sim, exatamente. Tem um comentário da Denelo Proença aqui que é interessante. Eu gosto de tecer. Eu sonho ver desenhos e cores. Né? Isso que a gente está comentando, né? De gostar do que faz, gostar de trabalhos manuais, né? Como ela comentou aqui, amo trabalhos manuais. Isso é importantíssimo. Fazer o que se gosta, sabe? Fazer o que ama, ter esse desejo em trabalhar com as mãos. Quando a gente trabalha com as mãos, é muito diferente da gente ver uma máquina fazendo. Né? Quando a gente trabalha com Sim, as mãos, a gente se sente assim produtivo. Né? Trabalhos manuais enriquecem muito por conta disso. A gente se coloca como produtivo. Né? Então e é muito muito. bacana, né? Quando a gente está amando o que faz, seja qual atividade for. Então, quando a gente sente essa paixão, esse desejo de estar fazendo algo, tudo se torna muito mais fácil. Né? Sim, faz sentido. E a sugestão é que quando vocês, né, encontrarem aquilo que vocês amam, a paixão de vocês, dediquem um tempo a isso. É Exato. um processo, né, para se ficar bom, se tornar o melhor, o ótimo, chegar na excelência, por aí vai. Exige Uhum. realmente. E amanhã eu sou a melhor pessoa, não. Exige um preparo, né, Marcos? E as pessoas às vezes não querem esperar passar o processo e nem quer se preparar para isso. Uhum. Há um preparo Exatamente. sobre todas as coisas. Eu costumo falar a parábola de Jesus, né? Ele se preparou 33 anos para viver seu ministério. Hoje as pessoas se formam hoje e amanhã quer ser e o dia seguinte já quer ser o melhor. Então acaba entrando Sim, na frustração, né? Porque se frustra com sim. atendimento, se frustra com atendimentos, se frustra com as vendas. A sugestão é que você entenda a frustração e faça com que aprenda com essa frustração. Quais são os aprendizados que você tem gerado com as suas frustrações? É bem Uhum. interessante, né, Marcos, a Exato. gente falar sobre isso também. Sim, sem dúvida. Eu já trabalhei em empresa, né? Então já vi Uhum. várias vezes pessoas entrando na empresa e tempos depois elas se sentem decepcionadas. E conversando com essas pessoas, muitas vezes eu percebi que ela, em pouquíssimo tempo, ela queria já estar num nível muito acima daquilo que ela tinha em mente. Né? Então, entender que o nosso desenvolvimento, entender que o nosso trabalho é um processo, né? É uma construção que a gente tem que ir fazendo aos poucos e que a gente tem que passar pelas etapas. Isso vai nos ajudar a estar cada vez mais com os dois pés em cada degrau. Né? Então, subir um degrau, qual que é o próximo? É esse. Então eu vou subir esse. E aos poucos ir chegando naquilo que a gente vê como o nosso desejo. Poxa, eu gostaria de estar em tal lugar. Né? Quando eu estou me aproximando, eu já vou estabelecendo um novo critério, aonde eu quero estar. E aos poucos ir construindo isso. Porque quando a gente se frustra, isso o próprio ser humano, às vezes ele tem um desejo e esse desejo ele demora um pouquinho para acontecer, mas ele Uhum. quer logo, né? É o que eu costumo de falar da geração McDonald's, né? Você chega lá, pede, já vem tudo na bandeja certinho, só pega e sai, E né? rápido, é. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Né? Então assim, a
a gente tem que entender que o processo é construído. O amor por Sim. aquilo que a gente faz, a gente só vai perceber quando a gente de fato está dando tempo para a gente construir esse amor. Por isso que leva tempo, inclusive, para a gente descobrir o que a gente realmente sente prazer em estar fazendo. Mas, às vezes, as pessoas têm muita pressa, quer tudo muito rápido, quer tudo pronto. Sim. Né? Faz Então, sentido, é verdade. então precisa ser construído. E a gente tem que passar por essa construção. Né? E outro Sim, ponto também, expectativa versus realidade. Temos que sim, lidar com esses pontos, expectativa versus realidade. Qual é a minha expectativa? É essa. Mas eu tenho que entender a realidade e lidar com ela, lidar com essas questões. Né? Por quê? Porque eu tenho que entender que tudo aquilo que vai estar no mundo externo não vai ser de acordo com aquilo que eu gostaria que fosse. O meu ideal diante do mundo externo. E o que eu tenho que fazer? Né? Como o seu marido, por exemplo, que ele é dessa área de desenvolvimento também. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a lidar com essas situações. Aprender a sim, lidar com esses confrontos, aprender a lidar com esses momentos que nem sempre vão ser do jeito que eu quero. E entender que não vai sim. ser mesmo. Vai ter muito desafio aí para frente. Né? E aí É me fez pensar o seguinte, né? Eu gosto disso ou quero ser visto como a pessoa que gosta disso? Aí tem uma interessante. diferença muito grande. Né? Eu te cortei. Você ia falar alguma coisa? Pode ir? Fala. Não, amei essa colocação sua, né? Eu gosto disso, ou eu quero ser visto por gostar Uhum, disso. Aí entra a sim. frustração, né? Se eu quero ser visto como alguém que gosta disso. Vocês que Uhum, estão nos ouvindo, né? Qual é a sua visão a respeito disso, né? Dessa colocação do Marcos? Você gosta de ser vista ou como você está sendo visto diante disso? É muito importante. Eu tenho lidado com pessoas, Marcos, também, que está muito no fantástico mundo de Bobs, né? É aquela coisa, aquela criação ali. Aí você, né, eu faço, eu aconteço. Falei, é mesmo, é aquela bagunça, né? Aquela lã toda embolada ali na mente, não desenrola nada. Aí vem pro papel. Vamos colocar no papel, então, quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos, para ver se a pessoa se vê mais um pouco, né? Aí vai uhum, colocar, não sei colocar, não sei o que eu quero. Então entra aí que a pessoa está sendo, né? Ela está num comportamento onde quer que a pessoa a veja. Como que as pessoas uhum, têm te visto? É num local que te faz feliz, que está te fazendo ser, né? Se sentir aceita, amada. Isso tudo entra, né? No nosso tema de hoje. sim. Entra no amor Exato. próprio também. Sim. Exato. Quando a gente fala assim, eu gosto disso, eu faço isso que eu gosto, eu faço isso que eu amo, é uma coisa. Né? Quando a gente fala assim, olha, aquela pessoa faz isso, né? Ou eu quero ser visto como a pessoa que faz isso. Será que eu estou falando de mim? Ou será que eu estou falando de um papel que eu estou encarando naquele momento? Né? Uhum. Qual é a imagem que eu quero passar? E será que a imagem que eu quero passar é condizente com aquilo que eu realmente faço? Que eu sou, né? Exato, exato. Exatamente. Né? Faz todo Será que as sentido. pessoas me veem dessa forma, mas será que eu também me vejo dessa forma? Porque do mesmo jeito que as pessoas às vezes querem mostrar uma imagem que elas de fato não são, há aquelas pessoas que elas de fato sabem fazer aquilo, mas elas se depreciam. Né? Sim. E- Então, a percepção do outro também é importantíssima nesse momento. Né? Só que a minha percepção sobre mim mesmo também deve ser bastante avaliada. E um cuidado muito grande para a gente não cair no narcisismo. Né? De achar que a gente é melhor que todos, melhor que todo mundo, não. A gente tem que Sim. entender que a gente tem falhas e tem erros. Né? E trabalhar com o que ama também, né? Eu anotei que requer algumas habilidades, né, Marcos? Uhum.
Sim, E quais bem habilidades interessante. eu tenho adquirido, que eu tenho para lidar com aquilo que eu amo? Quais Uhum. habilidades? Você já se percebeu, aí vocês que estão nos ouvindo, já se percebeu lidando com alguma habilidade? Você tem alguma habilidade para lidar com aquilo que você ama? Como você tem aperfeiçoado ela? Evita as frustrações? Você tem um olhar sobre isso? Novo olhar, Marcos? Evita? Ajuda, né, a lidar com as frustrações? Ajuda bastante. Ajuda bastante porque quando eu não tenho habilidade para fazer algo, quando eu não busco conhecimento, Uhum. qualquer coisa que acontecer do lado de fora pode me frustrar muito mais. Porque eu de fato Sim. vou entender que eu não sei fazer aquilo. Né? Então, vamos dar o exemplo da própria psicanálise. Né? Assim, nós fazemos curso de formação, nós recebemos a carga teórica, nós temos o processo prático, isso Sim. independente da escola. Temos todo o processo prático, né? Mas o que na verdade nos constrói como analistas, como psicanalistas, é a nossa vivência dentro da clínica, é o nosso divã. Né? Olha que interessante que foi colocado aqui. A habilidade para escutar mais e falar menos. É exatamente isso. Né? É muito A bom. arte da escutatória ela é fundamental. Né? Então Desenvolver. a nossa construção como psicanalistas demora um bom tempo para ela acontecer. Tem gente que leva anos. Por quê? Porque não é a formação em si, mas é uma formação constante. Porque é um aprendizado muito grande. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. É como eu costumo falar para os alunos. Eu estudo todos os dias. Leio um texto, vejo um vídeo, assisto um filme, faço uma análise. Então todo dia eu pego alguma coisa para eu ir aprimorando. Por quê? Porque eu quero ser o melhor? Não sei. Né? Pode ser que eu tenha um Sei. propósito de ser um dos melhores no meu ponto de vista e não para me gabar por aí. Mas para eu entender o que é esse melhor que eu almejo, eu preciso também olhar para aquilo que eu preciso aperfeiçoar. Né? Sim. E essa habilidade de escutar aí, ela é fantástica. Você tem Sim. falado mais do que escuta. Essa habilidade aí, ela é construída, né, aos pouquinhos, né, Marcos? É um processo. E é um processo. A gente estava num grupo no qual você também faz parte, né? E eu estava vendo Uhum. alguns comentários à espera de um certificado. E tinha algumas pessoas assim, não, só consigo fluir se tiver o papel. Aí você Uhum. entrava com toda a maestria, não, gente, pode estudar. Eu acho que você queria dizer isso, né? Estude, vai criando habilidades para quando o Exato. papel chegar, você já vai estar pronto. Não, eu só consigo fazer alguma coisa se chegar o papel. Então, assim, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque, assim, quais são as âncoras que hoje está te impedindo de realizar o seu desejo, né? Uhum. De criar as habilidades e, assim, né? Afiar realmente, preparar suas armas diante dos desafios que estão por vir. Algumas pessoas do grupo optou em chegar a um papel para depois começar a treinar a habilidade. Outras não. Aproveitou o momento para estudar Uhum. mais, ler mais, se preparar mais. E é isso. Você está esperando o quê para fazer aquilo que você ama? Você está Exato. esperando o quê para escutar mais, falar menos, né? Uhum. Lidar com essas emoções de falar muito. O que você está esperando hoje? O que precisa acontecer para que se movimente dentro de você a real vontade de ser aquilo que você quer? É muito importante, né, Marcos? Eu achei fantástico quando você falou assim, gente, é um tempo, calma, vai chegar. Enquanto isso, mas só que você assim, Uhum. né, todo calmo, lidando com tudo aquilo. Gente, deu vontade de entrar lá e falar assim, gente, estuda, aprimora, se Sim. prepara. Quando ele chegar, é só ir para a parede e já começar a desenvolver. Aí eu percebi Uhum. que quando foi chegando, eles foram postando fotos assim, falando, agora dá, agora vai. Mas olha o tempo de espera, isso foi 1 mês e meio, 2, né, Marcos?
É. Foi parados. aproximadamente um mês. Um mês, Aproximadamente um 2 mês e meses meio. É. parados. E o que você tem feito? Você está parado hoje no seu desejo, né? Igual a Sabrina colocou, né? Criar habilidade com a tecnologia nessa situação que estamos vivendo. Isso mesmo. Quais são as habilidades que você tem criado? Você tem Uhum. parado, reclamado, chorado, murmurado? Ou você tem inovado? E hoje não precisa de tanta grana para isso, né, Marcos? Tantos Não. cursos online, tantos cursos grátis, que vem até o diploma até você. Então hoje está Uhum. mais no querer? Será que seria o querer? Ou as pessoas estão se enganando, assim, eu vou fazer, se enganando todos os dias, contando historinhas e mentirinhas. Como você vê isso, Marcos? Eu vejo da seguinte forma, né? Até no grupo, eu estava vendo o comentário do pessoal, eu sempre costumo dizer que tudo é passível de análise, né? Tudo Assim. a gente analisa. Mas é uma ansiedade, porque para alguns o certificado é apenas um comprovante que terminou um curso. Para outros é a chave da porta de entrada para um novo caminho. Então, é uma construção feita individualmente, ligada à Sim, ansiedade. Né? Eu faz só me sentido. sinto mais confortável quando eu tenho determinada coisa. Né? Então, assim, eu passei por esse processo também. Mas eu entendi que é uma construção que eu tenho que fazer. Enquanto eu não tenho isso, o que eu preciso fazer? Né? Qual E como foi livro, colocado né? aqui, Eu ó, posso ler, né? sim. Por exemplo, eu tive alunos que se formaram na mesma época, eu tinha duas turmas. Né? Alguns deles já estão mandando ver, já tem gente que está atendendo aí faz tempo, tá, Sim. sabe, tá todo vapor. Né? Então, é essa construção que a gente tem que ter em mente. Como colocado, criar habilidade com a tecnologia. Quando veio a pandemia, muitos dos profissionais que estavam atendendo presencial ficaram estremecidos, ficaram com medo do que iria acontecer, porque não estavam adaptados ao online. Hoje, muito diferente, já estão mais Se adaptados. adaptaram. Até os planos de saúde tiveram que criar mecanismos e se adaptar melhor a esse momento. E é E uma muitos grande pararam, né, oportunidade. Marcos? Muitos pararam. O online, ele passa a ser um tanto quanto assustador. Meu Deus, como é que vai Sim. ser? Como é que eu vou interagir? Né? Mas tudo é questão de caminhar para ir aprendendo cada coisa, para ir aprendendo cada momento e aprendendo com os conflitos. A gente só cresce quando a gente está desconfortável com alguma coisa e quando a gente olha para esse desconforto. Né? Então, muito alinhado com o que a Cris comentou aqui. Ó. E o medo de estar atendendo alguém me faz parar por não ter um papel que me habilite. Exatamente. Né? Às vezes as pessoas vão buscando empecilhos para justificar o seu medo. Né? É isso, faz todo Essa é a sentido. questão. São, são histórias que vamos contando para nós mesmos, Marcos. São historinhas. Eu tenho medo, mas eu preciso de uma justificativa para esse medo. Então o que eu faço? Porque talvez Eu vou não buscar precise. alguma coisa para racionalizar. Porque talvez não precisava ir para adentrar um consultório, mas poderia estar se preparando para adentrar um consultório, né? Exatamente. Exato. Lendo, relendo, tantos materiais fantásticos, né, que se recebe Uhum. ali, tantos livros fantásticos. Reler e fazer o curso não é fantástico, né? Tudo que se faz 3, 4, 5 vezes, você vai se tornando Uhum. melhor e mais consistente. Quanto mais consistente, ninguém te para, a não ser você mesmo, Exato. né? Exatamente. E às vezes as pessoas têm medo de assumir responsabilidades. Ó, um outro Né? ponto fantástico. Uhum. O medo de estar atendendo, ou seja qual trabalho for, medo de estar vendendo, medo de estar fazendo isso. Então, é o medo de assumir uma responsabilidade maior. Como às vezes eu já deparei com situações assim também, de pessoas que falam assim: eu prefiro ficar onde eu estou. Né? Eu me sinto muito confortável onde eu estou. Ótimo, maravilha, se sinta confortável mesmo, isso é importante. Né? Mas por outro lado, será que esse é o seu desejo, de fato? Ou você está arranjando alguma âncora para ficar amarrado onde você está?
né, para ficar preso onde você está. Então, é importante entender se a gente tem o medo de assumir a responsabilidade, né, como colocar aqui, ó, o medo de errar com alguém. Né? É um medo justificável, o medo de... Porque no nosso caso, a gente está lidando com a mente da outra pessoa. Né? Então, é claro que a gente tem um cuidado muito grande. A gente tem analisando os não cobaias. Né? Então, a gente tem que ter essa percepção de que o medo deve existir. A gente tem que ter o medo, mas a gente tem que perceber qual é o nosso medo. O que a gente está, de fato, encarando como medo. Por quê? Porque o medo vai nos impedir de fazer alguma coisa, sem dúvida alguma. Mas a gente tem que entender se a gente está arranjando empecilhos para não assumir uma responsabilidade ou se de fato é o medo de não saber fazer. Então a gente precisa entender esse processo. O que é o meu medo? Por que será que eu não estou assumindo responsabilidade? E, como você comentou anteriormente, né, quais habilidades eu preciso para de fato estar assumindo essa nova posição, essa nova postura. Né? Então, entender esse processo é fundamental. E desenvolver, né, a sugestão aqui que eu deixo também, não sei se faz sentido para você, Marcos, é desenvolver a habilidade do poder de presença, né? É estar presente ali, essa habilidade de estar presente em um ambiente com uma escutatória perfeita. Eu estou com o meu paciente, o que ele quer me dizer. Uma palavra é libertador para o seu cliente. Uma palavra é libertador para a sua empresa. Então, assim, saber escutar e estar presente naquele ambiente é muito importante. Eu tenho lidado com pessoas assim que está comigo, mas não está comigo. O corpo está ali, mas a mente está longe. Aquele olhar vazio, né? Aí você faz assim, ei, o que está se passando? Aí a pessoa te responde, não sei. Aí perde N oportunidades na vida, tem perdido N habilidades, né? Deixando de desenvolver várias habilidades por não estar presente. Então, a sugestão que eu deixo aqui é crie habilidade, né? O poder, tem até um livro, né? O poder da presença. O quão poderoso é estar presente no ambiente, qualquer ambiente. E você vai perceber que você vai amar mais o que faz estando presente. Quanto mais eu me descubro, mais eu percebo que essas descobertas vêm quando eu estou mais presente, quando eu estou 100% naquele ambiente. Eu consigo identificar, é aqui que eu quero? Não, não é aqui que eu quero. É isso que eu até no comer, né? É isso que eu quero comer? Exato. Essa energia que eu quero obter? Exato. Tem um ponto importante também. Isso já conversando... Uma vez eu estava conversando com um amigo, a gente trabalhava na mesma empresa, né? E o que a gente precisa entender? Que a gente não é preso a um lugar só. Né? Que a gente pode buscar oportunidades, e oportunidades ótimas. Sim. Né? E entendendo, né, quando a gente acaba se conhecendo, quando a gente acaba compreendendo aquilo que a gente ama fazer, quando a gente se depara com esse ponto, muitas vezes a gente percebe que não é aquele lugar que a gente quer estar. Muitas pessoas, claro, entendo, tem pandemia, tem questão financeira, tem questão familiar, tem vários aspectos que a gente tem que levar em consideração. Né? Mas sim, muitas pessoas, às vezes, elas ficam subordinadas a esse trabalho que elas não gostam. Elas não gostam das pessoas, elas não gostam do ambiente, elas não gostam da atividade, mas por medo de sair, elas acabam ficando ali. Né? Então, já deparei com pessoas assim na empresa que eu trabalhava, né? Que elas não gostavam de estar ali, elas eram claras em falar, olha, não gosto da empresa, mas eu não posso sair, porque lá fora está mais difícil. Então, cria raízes e a gente pode buscar novas oportunidades, mas isso vai estar ligado com vários pontos que a gente falou hoje, com o desejo, com as habilidades que a gente vai desenvolvendo, né? Com a perspectiva de que se pode aprender a assumir responsabilidades e, principalmente, assumir a vida,
assumir a sua própria vida, assumir aquilo que você gosta de fazer. Né? Então é Isso. muito importante passar por esse processo de se olhar, de se entender. E aquela crença, né? É melhor pingar do que faltar, né, Marcos? Frente. Entendeu, né, Marcos? Entendi. Aquela, aquela crença é melhor pingar do que faltar prende muitas pessoas onde elas não querem estar. Então, assim, é melhor assim, né? O pingar não vai faltar? Beleza, mas não vai faltar o quê? O que seria essa falta aí, né, Marcos? Sim, sem dúvida. É bem desafiador. Se você tem essa crença, eu te convido a analisá-la. Que você Sim, muito está ali só importante. porque está pingando. Eu percebo que se você começar a amar realmente o que você faz, o desejo que está dentro do seu coração, vai deixar de Uhum, pingar, vai jorrar, vai começar a jorrar. No lugar dos uhum. pingos serão assim, uma torneira aberta, né, sem medidas. É o Sim, acreditar, é realmente ressignificar essa crença. Se você tem ela. sim. A Kendra, por exemplo, que entrou agora aqui, ela é uma psicopedagoga e é uma psicanalista. Né? E eu Seja converso com ela, bem-vinda, a Kendra. conheço, e ela é uma pessoa que ama o que faz. Ela gosta do que faz, ela está no consultório dela e isso é perceptível. O quanto ela gosta de fazer o que ela faz. Né? Atender pessoas, atender crianças, e ela vai se desenvolvendo. E é uma pessoa que é uma das pessoas, inclusive, que já estava atendendo enquanto estava fazendo o curso, para ir se aprimorando cada vez mais. Né? Então é muito importante a Sim, gente criar esses pontos, os quais a gente vai se conhecendo, vai enfrentando os próprios medos, os próprios desafios, né? E vai conduzindo a vida para aquilo que a gente gostaria de realizar. Que esse é, de fato, o amar o que faz, né? E fazer o que ama. Né? São no os dois caminho, pontos né? devem acontecer. Exatamente. Né? Perfeito. No caminho se desenvolve todo o processo. Uhum. Seria permissão, né? Seria uma permissão, né? Assim como você começou da Kendra, né? Assim como você Kendra. comentou da Kendra, é permissão, né? A pessoa se permitir se evoluir no caminho. Exatamente. Exatamente. Isso é Que perfeito. são coisas que a gente só vai entender quando a gente se coloca em ação. A partir do Sim, momento que a gente se coloca em ação, o que, que acontece na nossa mente? A gente vai confrontando a realidade. Quando a gente não confronta a realidade, a gente vive com fantasias. E essas fantasias, elas vão ser mantidas, mas nada vai ser concretizado, porque elas só ficam no nosso aspecto psíquico. Por isso que, às vezes, a construção se dá no caminhar, né? No estar ali, no perceber de fato o que é o medo que eu tenho, o que é o medo que eu fantasio, ou que eu sim, fantasiava. Né? Então é muito importante fazer essa construção para levar esse tempo, né? Para de fato entender o que eu amo fazer, o que eu gosto sim. de fazer. Né? E não fazer porque minha mãe gosta, meu pai gosta, porque fulano acha que eu sirvo para isso, eu já ouvi isso muitas vezes também, mas fazer aquilo que eu gosto. Né? Aquilo que eu Sim. amo fazer, me desenvolver na minha área. Esse é o crescimento que a gente tem que buscar. Aquilo que a gente se identifica de fato. Aquilo que faz o coração bater mais forte. Né? Às 4 da manhã, Queima. por exemplo, né? Aquilo que queima dentro de você é o propósito, é o caminho. E a Sim, Conceição, né, exatamente. fez uma pergunta. Resta saber, tá pingando o quê? Né? E quando tem essa dúvida, Exatamente. tá pingando o quê? E o que está pingando? É viável? Eu mereço, é isso mesmo que está pingando? Essa gotinha de cada vez? É isso mesmo que eu mereço? É aqui que é isso que eu mereço? É isso que eu quero para minha vida? É Pois é. esse pingar aqui? Até quando eu mereço esse pingar? Sendo que eu posso acreditar que pode jorrar, Uhum. né? Em qualquer área, né? Seja financeiro, seja intelectual. Deixa eu pingar aqui uma folha de um livro todos os dias. Sendo que eu posso ler 10 todos os dias. Boa noite, Carlão.
Carlão é um amigão, ele é quilopratra. Eu falo Opa, assim que boa noite. ele é fenomenal, ele coloca os ossos no lugar, ele é extraordinário. Todos deveriam ter o Carlão por perto. Ele coloca os ossos assim, é um trabalho fantástico que ele faz, Marcos. Ele trabalha também com desenvolvimento humano. Ele Olha é que bacana. fantástico. Muito bom. Então resta realmente saber, Conceição, o que que pinga aí? Te faz feliz? O que será que pinga? Né? Exatamente. Bom, tem algumas frases que eu separei, né? Aliás, tem um ponto ainda, que é entender as diferenças entre trabalhar com amor, né? Trabalho com amor, eu gosto disso que eu faço, em ser submisso a algo. Né? Então a gente tem que ter essa percepção. Eu faço isso porque eu tenho amor por isso, eu gosto disso mesmo, é o que me dá prazer, ou eu faço isso porque eu estou submissa a essa situação ou a determinado ponto. Isso eu também tenho que entender. Né? Às vezes as pessoas Sim. acabam tentando justificar que amam o que faz, mas na verdade elas têm uma dificuldade imensa de amar o que faz. Né? Por quê? Porque é uma submissão muito forte. Então elas tentam esconder essa submissão dizendo que ama o trabalho. Por isso que é muito importante a gente se identificar e a gente ser sincero com a gente mesmo. A gente compreender a nossa própria perspectiva e, e lidar com os medos, lidar com as falhas e buscar aquilo que a gente quer. Né? Cada vez mais se sentir incentivado a buscar aquilo que a gente quer. E não é questão de tempo, não é questão de idade, é questão de desejar. Nós desejamos algo, vamos atrás disso que a gente deseja. Às vezes os desejos aparecem lá na frente. Né? E aí? Né? Ah, hoje eu estou com 60 anos, quer dizer que eu não posso fazer mais nada? Não, muito pelo contrário. Eu quero aproveitar o máximo, independente de quanto tempo eu vou viver. Por quê? Porque o que me Sim. importa é o hoje. Qual é o meu desejo hoje? Né? Por isso que muitas vezes as pessoas se frustram por não ter feito as coisas que gostariam de ter feito. Né? E É, aí chega num determinado momento elas travam. seria por imposições, a maioria, né, Marcos? Podemos dizer que é por imposições de família, pai, mãe, irmãos. E geralmente aqueles que te travam, né, e quer que você seja alguém ou alguma coisa, é porque eles não realizaram na vida deles. Então, assim, faça Acontece muito isso, disso. seja aquilo. Então, Uhum, geralmente é uma autoridade na sua vida e te trava. sim, E te sim. trava de uma forma que faz com que você se frustre em muitas áreas da sua vida. E os anos vão se Exato. passando muito rápido, né, Marcos? Os anos Nossa, passam muito muito. rápido. O tempo hoje está assim. E o que temos feito com o nosso tempo é fundamental. O que você tem feito Uhum. com o seu tempo? O que você tem feito com o que você estudou ou com o que você sonha em estudar? O que você vai fazer com tudo isso? Prefere deixar Uhum. pingando? Ou você prefere abrir a torneira e deixar transbordar aquilo que você sonhou, né? Aquilo que você quer para você. A sugestão é que você deixe transbordar. Abra a torneira hoje para aquilo que você quer viver de melhor para você. Sem dúvida. E três frases bacanas que eu estava pesquisando. A primeira diz assim, ó: nunca é cedo demais para nos transformarmos no melhor que podemos ser. Né? Nunca é Sim. cedo demais. Às vezes as pessoas vão protelando, vão procrastinando. Ah, mas este não é o momento. Às vezes não é o momento mesmo. Mas é entender esse aspecto. É entender essa situação. Será que não é o momento ou eu que estou com medo de assumir responsabilidades? Né? A segunda frase que eu gravei aqui é do Steve Jobs. Né? A única forma de fazer um grande trabalho é amando o que faz. E de fato é. Né? A gente faz com mais prazer, com mais vontade, a gente desenvolve muito mais coisas. E Então eu como?